Não, é assim, ó, eu só queria trazer uma primeira questão em relação aos crimes contra a dignidade sexual. Acho que a gente tem que pensar o momento da feitura do Código 1940 e o momento atual. A gente falava em crimes contra os costumes. A gente tinha conceitos de mulher honesta. Tinha condutas que o casamento impedia processamento. A gente visava, e isso é uma mudança bem recente, 2009, que mudou efetivamente, porque mudou uma parte, depois mudou tudo. A maioria dos crimes sexuais dependiam de queixa. Ou seja, eles eram de ação privada. Então, o cara que estuprava podia continuar estuprando e nunca era punido, porque as pessoas as mulheres não tinham coragem, porque eu estou falando do estupro, a gente hoje consegue visualizar mais para homens e mulheres, mas estou falando assim, uma realidade do que era. Essa alteração de chamar crimes contra a dignidade sexual, eu acho uma alteração moderna, válida, importante. E essa questão que hoje todos os crimes contra a dignidade previstos no Código Penal são de ação penal pública é essencial, porque se a gente não quer, claro, a violação da intimidade, por outro lado, a gente deixa de punir pessoas que cometem um crime que tem um efeito danoso terrível para as vítimas. E as pessoas não queriam punir, né? Eu, Lúcia, me defronto em audiências com as vítimas de tentativa várias vezes dizendo que não querem processar. Deixa assim. Só que a gente está falando de um crime que atinge o bem mais precioso, que é a vida humana. O que acontecia em relação às mulheres, até a Lei Maria da Penha ter agora dito, não, tem que ser processado, não interessa se a mulher quer ou não, porque ela vai ser vítima daqui uns dias de novo. Então, assim, a primeira coisa que eu quero ressaltar é a importância da gente mudar o nome, a nomenclatura, dessa coisa de dizer contra os costumes. Parece uma expressão policialesca, assim, meio ultrapassada. Dignidade sexual. Segundo, compreender que a gente está falando de bens de uma suma importância. E terceiro, que a gente ainda tem, claro que a gente ainda tem muito o que evoluir quando está falando em crimes sexuais. E a gente ainda tem conceitos que a gente ainda tem que melhorar, mas que eu acho que a gente está nesse caminho e tem buscado esse caminho enquanto a legislação, enquanto jurisprudência via de regra. A segunda coisa é que a Lei Mariana Ferrer, vocês viram que essa semana foi punido o juiz com advertência pelo Conselho Nacional, mas na verdade o crime contra ela foi absolvido, né? Teve um juiz punido hoje também. Questão sexual. Teve um juiz punido hoje também. Sim, foram 3 afastados. 3, mas 2... Só saiu a reportagem sobre um, né? Eu estou esperando que vai sair sobre os outros, mas um não é por questões sexuais. São todos do último concurso. Uma não é por isso, mas outros 2, né, foi o crime por importunação, que é a princípio. Mas eu não sei se também não envolve, talvez, assédio sexual, que foi um dos crimes que a gente estudou ontem, porque eu vi que uma das vítimas, e eu não sei os fatos, é estagiária, e aí talvez seja assédio. Não. E isso não precisa mais de superioridade hierárquica, né, para ter o STJ parece que decidir só fora. Não, e na verdade, mas no caso tinha, entendeu? Sim, claro. Então, bom, mas assim, a Lei Mariana Ferrer, a primeira coisa que ontem eu já falava para vocês, incluiu na coação no curso do processo a questão de, como majorante, quando ele é crime contra a dignidade sexual, ou seja, os crimes que estão previstos nesse título aqui, que nós vamos estudar agora, eles têm uma majorante se houver coação para que a pessoa tire a ocorrência, deixe de prestar depoimento, ameaça, violência e tal. A segunda é que criou 3 mecanismos de controle para evitar a revitimização. O primeiro, na audiência de instrução no 400A, né, a forma que se pergunta e o que se pergunta para que não aconteça exatamente como aconteceu na audiência da Mariana, que foi filmada e que todo mundo viu. A segunda, no plenário do júri. E a terceira também nos juizados especiais criminais. Então, nas 3 procedimentos, no procedimento comum,
no procedimento do júri. E no procedimento ali, maríssimo ali, ou enfim, o procedimento ali da audiência do juizado, também pediu. E também previu. A terceira coisa é que assim, ó, eu entendo que a partir do instante que diz que sob pena de responsabilização das partes ali civil, administrativa, enfim, penalmente, e o juiz ele tem o dever de garantidor pelo artigo 313, em parágrafo 2º do Código Penal. Ele é um dos garantidores, ele é o garantidor desse ato, se correto, que ele pode ser, sim, responsabilizado nos casos em crime contra a honra, se acontecer alguma coisa ele não tomar uma postura para evitar. A gente sempre fala, e vocês devem ter todos feito provas para a OAB, na imunidade do advogado na sua defesa, né? Só que eu entendo que com a Lei Mariana Ferreri, quando fala em responsabilização civil, penal, administrativa, que está derrogada nesta parte em relação a conduta do advogado a partir do instante que ele começar a injuriar, difamar a vítima em audiência, que pode sim ter responsabilização. Vamos ver como é que a jurisprudência vai se portar em relação ao tema. Vocês, se ouvirem mudar, lembrem de mim daqui a uns anos, porque a gente só vai saber daqui a pouco, né? Porque a lei é muito recente. O primeiro dos tipos é o estupro, né? O estupro, antigamente, nós tínhamos 2 crimes, o estupro e o atentado violento ao pudor. O 213 era o estupro, o atentado violento ao pudor era 214. No 213, a gente falava sempre constranger aí a gente falava em constranger mulher, né, a ter conjunção carnal, e agora não, o tipo fala em constranger alguém, pode ser a conjunção carnal, ou praticar, ou permitir que se pratique, né, ato libidinoso. A grande questão que se forma é, primeiro, nós tínhamos vários réus, porque antigamente, quando havia estupro e atentado violento ao pudor, e era bem comum acontecer os 2 crimes nas mesmas circunstâncias de crime, nós denunciávamos pelos 2 delitos, as pessoas foram punidas pelos 2 delitos, e se começou a formar uma grande discussão na jurisprudência, com pedidos judiciais de revisão criminal e de adequação na execução criminal, porque como agora era previsto num único tipo, como quando a gente tem ali o receber, adulterar, está tudo no mesmo tipo, eu digo assim, é crime, né, único, começou a querer discutir essa questão. Por outro lado, também se começou a discutir se nós poderíamos denunciar tanto estupro quanto atentado violento ao pudor. Que passou a se decidir majoritariamente que é crime único. Confesso aos senhores que essa postura não me agrada enquanto operadora e tendo em vista a seriedade que eu vejo nesse delito. Mas a pena, vamos supor, do caput é de 6 a 10 anos, né? E acho que a maior ou menor quantidade de pena também tem que ser regulada pela quantidade maior ou menor de atos acontecidos. Primeira coisa, então, que eu posso dizer para os senhores, e eu vou explicar um pouquinho melhor, aqui nós estamos falando de pessoas que são maiores ou que não são menores de 14 anos, nem, né? A gente depois tem delitos para 14 e 18, mas enfim, que não tem problemas de compreender que aquilo é um ato sexual, que estejam no seu juízo perfeito, que nós estamos falando aqui neste caput, né? Mas o que importa para a ocorrência do estupro? Violência ou grave ameaça? Violência ou grave ameaça, porque não é manter relações sexuais se eu não gosto mais da pessoa ou qualquer coisa assim e fazer uma ocorrência, né? A situação de estupro, nesses casos, exige a violência ou grave ameaça. Questão bastante importante é se nessas violência
há vias de fato, eu não tenho nem que discutir que está subsumida ali, absorvida pelo crime de estupro. Nas lesões leves também. A grande questão é se as lesões são de natureza grave ou se resulta morte, né? E se a vítima aqui, porque aqui a gente está falando pessoas com mais de 18 anos, tem entre 14 e 18 anos, situações mais graves. A primeira coisa que eu vou dizer é o seguinte: pessoa com mais de 18 anos, estando no seu juízo total das faculdades, nas suas faculdades, não tendo nenhuma resistência, não está drogada, não foi usada uma fraude para cometer o delito, se usou de violência ou grave ameaça, qualquer uma das duas coisas, é o caput. 213, caput. Houve lesões leves, caput. Se nós falarmos em lesões graves, que são as do parágrafo 1º e parágrafo 2º do artigo 129 do Código Penal, nós entramos numa situação de qualificadora com pena de 8 a 12 anos. Em que situação também nós temos essa qualificadora se a vítima tem entre 14 e 18 anos? Tanto no caput quanto nesse parágrafo nós precisamos do quê? Da violência ou da grave ameaça. Nós estamos sempre falando, tanto no caput como no parágrafo, na existência da violência ou grave ameaça. A questão que me deixa assim numa angústia tremenda é se resulta morte. Porque a discussão aqui é se nós estamos falando de um crime préter-doloso. Se os senhores olharem o tipo da lesão corporal seguida de morte lá no 129, parágrafo 3º do Código Penal, se há o dolo, havendo dolo de lesionar e culpa na consequência que é a morte, lesão corporal seguida de morte. Se lá no delito do 129 houve dolo de lesionar e dolo depois de matar, passa a ser competência dos homicídios e passa, né, para mim, como titular que sou de vara de júri. A minha preocupação é no latrocínio e aqui no estupro que resulta a morte. Por quê? Porque, senhores, a jurisprudência majoritária tem entendido que não importa se o resultado da morte, do homicídio, é a título de dolo ou de culpa, que fica aqui. Por que eu estou falando isso? Porque vocês vejam a injustiça disso, porque o estupro tem uma pena mínima de 6 anos, o homicídio tem de 12 a 30, o homicídio qualificado. E eu não me conformo que a gente não denuncie por concurso material de delitos as duas condutas. Por isso que eu disse para os senhores que eu acho que a gente ainda tem muito o que evoluir em termos de jurisprudência, porque a gente está falando, e eu dizia para os senhores, da soberania do tribunal do júri, e quando a gente está falando de uma conduta dolosa da morte, depois do estupro, me parece que se resultar morte, que tem que vir para mim. Confesso aos senhores que quando recebi o inquérito, não faz muito tempo que houve estupro, atentado violento ao pudor e homicídio, eu continuei deixando comigo. Eu não consigo me adaptar a essa postura, que eu acho que é uma postura que o estuprador que mata não merece, porque ele tem que responder, eu entendo, pelos 2 delitos, que haveria ferimento à soberania constitucional, mas tem se decidido, na verdade, de forma diversa, desclassificando. Esse processo que eu fiz isso, foi criada uma vara para feminicídios e era uma situação que envolvia o companheiro, então assim, eu perdi o contato com o que aconteceu, porque não foi criado e esse processo saiu da minha alçada. Mas depois eu soube que nesse processo mandaram para a vara criminal, o tribunal. Então assim, eu fiquei muito triste quando eu soube disso, muito triste. Mesmo que tenha havido dolo de matar, Pois é, por isso que e é a posição que começou a ser trazida por quem? Pelo NUT. E o NUT é muito respeitado. Então ele escreve, me parece que surge assim um monte de gente defendendo o que ele pensa, e aí assim, meu Deus do céu, eu acho um retrocesso.
É porque veja assim, o que fala em resultado morte. Então, mas é que na verdade o préter doloso ficaria aqui se a morte fosse culpa, entendeu? O que está me deixando indignada é que quando a morte está sendo resultado de dolo, estão deixando aqui também, entendeu? E a gente não está conseguindo acumular. Ele entende que o crime é o estupro mesmo. Que o outro é só consequência. Isso. Sim, mas a doutrina então majoritária defende que é crime préter doloso, é isso? Não, que tem que permanecer aqui. Sim, mas seria préter doloso, porque a morte é culpa. Mas na verdade, independente de ser culpa ou não, eles estão deixando aqui. Então, assim, isso está me deixando assim me deixa bem angustiada essa postura. Quando eu soube que não perdi o contato com aquele processo, mas soube o destino dele. Aquela vez eu já tinha ficado possessa e eu acho que é um absurdo contra a família, inclusive. Uma pena tão ridícula por fatos que atingem dois bens. Porque nós estamos falando atingir a dignidade da pessoa sexual e atingir a vida humana. Enfim. Mesmo que a pessoa, então, eu dizia para os senhores, constranja para conjunção carnal, para ato libidinoso, para várias coisas, nós temos um crime único. Por óbvio que se houver no tempo uma continuidade, ou seja, um dia, outro dia, outro dia, outro dia, nós teremos crime continuado, né? Aí sim nós teremos crime continuado. Mas se for tudo nas mesmas circunstâncias de tempo e local, é um crime único. Aqui, aquilo que eu já falei aqui, das posicionamentos sobre se vai ser crime único, se é a mesma vítima ou se não é, enfim. A discussão que se travou, então, em relação às pessoas que já estavam condenadas, porque a gente antigamente denunciava o 213 e o 214, e tinham várias pessoas que estavam condenadas por ambos os delitos. O STF decidiu que deveria ser reavaliado na execução criminal essas condenações. E, com isso, várias pessoas tiveram reavaliação realmente na vara de execução criminal, com unificação de penas, porque passou a se entender que, como era crime único e como era uma novatio legis benéfica, né, uma mudança, né, positiva e beneficiando o réu, que então deveria ser aplicado para o passado retroativamente. E infelizmente, várias pessoas que tinham sido condenadas aos dois crimes não estão mais condenadas pelos dois crimes e sim por um apenas, né? Tiveram um cumprimento bem mais leve de cumprimento de uma pena, que tem uma pena base alta, base mínima alta de 6 anos, mas a gente tinha duas condutas e eu ainda não consigo absorver em vários aspectos eu acho que a lei foi positiva, em outros eu acho que ela deixou, nessas mudanças que têm acontecido, tem deixado a desejar, como por exemplo numa situação dessas. Se a pessoa é um estuprador serial com diversas vítimas diferentes, uma coisa é uma mesma pessoa cometeu o estupro contra a mesma pessoa vários dias diversos, que é crime continuado. Agora, se o estuprador serial que comete um estupro com uma pessoa hoje, outro estupro com outra pessoa, outro, ali é concurso material, aí não é mais crime continuado, porque nós estamos falando de vítimas diversas e com um crime que atinge um fator bastante importante, que é a dignidade do ato sexual e a dignidade e as opções sexuais das pessoas. Uma discussão que se travou muito é se haveria estupro ou não na inseminação artificial, ou seja, como na colocação para fins de gravidez, enfim, mas como exige ato, né, libidinoso e conjunção, ou permitir ou praticar, enfim, se entendeu que não há, que é atípico. Mas aí não é o estupro, entendeu, o delito, não haveria estupro. Então pode, talvez, dependendo das circunstâncias, caracterizar talvez uma importunação ofensiva, mas não o estupro. Pode caracterizar o 215, mas não o 213. Por muito tempo, aquela ideia que se tinha, que o marido tinha o direito, né,
que era a obrigação da mulher manter relações sexuais, hoje em dia está superada, né? O marido, o companheiro podem sim ser autores do delito de estupro, assim como as esposas também o podem, só que eu acho difícil, por mais que a teoria fale, né? É fácil falar de teoria, na prática eu acho muito difícil a gente pensar na situação inversa, mas enfim, né? A situação da prostituta também, né? Vejam, uma discussão enorme, né? Se travava que a prostituta não podia ser vítima desse tipo de crime, porque ela estava ali, né? Hoje em dia, ok, evoluímos, pode. Uma coisa bastante importante que começou a ser penalizada é as mães, as companheiras, que sabem o que está acontecendo, que o marido está estuprando a filha, que está abusando, que está o companheiro, né? E elas estão livres, né? Elas não querem o cara bêbado em cima delas, mas está lá na filha, né? Ou querem manter o marido porque, senhores, o artigo 13 permite que elas sejam punidas como partícipes. Ótimo, evoluímos muito e elas estão começando a ser punidas. Eu outro dia peguei um processo que aconteceu isso e tem que ser punidas. Porque elas têm o dever de garantidoras. Então, a gente também teve algumas coisas que eu não concordo, né? E eu disse, eu acho que ainda tem coisas que a gente tem que evoluir, mas outras que a gente está evoluindo bem. Se no início a pessoa se opõe, né? Mas depois acaba concordando com a situação e diz, não, tá tudo ok e tal, tem que ser entendido que não se configura porque tem que ser uma não aceitação sempre. Onde é que surgiu essa discussão? Porque tem vítimas que estavam sendo estupradas por ameaça ou qualquer fosse, e dizer, bom, né, pelo menos coloca o preservativo. Aí diz assim, quando colocou o preservativo elas estão aceitando. Não, não é isso que é aceitação, né? Elas só não querem uma situação tão grave como a não utilização de preservativo, por exemplo. A aceitação tem que dizer, né, a pessoa estava sendo ameaçada, mas agora não, agora eu estou aceitando. Mas esta situação a gente está falando de caput, não de menores de idade, né? Mesmo que a pessoa com menos de 14 anos, porque agora é estupro de vulnerável com 14 anos, é sempre estupro, não tem mais relativização por causa da idade, que ela consente não faz a mínima diferença, a gente está falando aqui do caput. E se a pessoa inicialmente concordou com a relação sexual, mas no segundo momento não concorda e passa a ser vítima de violência ou grave ameaça, dá margem sim a que a gente fale em estupro, porque o que importa é que ao fim e ao cabo, no final, não teve a aceitação. É um crime material, é um crime que causa dano, ele se consuma na hora que acontece o ato, enfim. Muitas vezes a jurisprudência e as decisões dos tribunais as pessoas eram denunciadas por estupro e acabava que chegava no final do processo e dizia assim, ele só passou a mão. Então como é que tu vai colocar uma pena mínima de 6 anos, né? Com uma conduta que foi só essa, passou só a mão, né? Não teve o ato sexual, não teve o coito anal, não teve sexo oral, né? Bom, e aí acabava que as pessoas ficavam só numa importunação ofensiva ao pudor, que era um crime ridículo da lei das contravenções penais, diante da gravidade dos fatos. O artigo 215, que é o que se falava, tu falava da notícia que saiu hoje do juiz, né? Não sei exatamente como é que foram os termos, mas o 215A, ele veio a suprir essa situação, ele fica numa situação intermediária, né? Ele está sendo utilizado não para aquela situação da relação sexual, mas aquela situação intermediária. Eu continuo dizendo que se há estupro, é estupro. Se há ato libidinoso, é ato libidinoso, mas tudo bem, pelo menos não fica numa contravenção penal apenas, mas continuo achando, e eu li várias decisões nos últimos dias para poder dar essa aula, e eu vi algumas decisões que me deixavam, eu lia os acórdãos e eu ficava furiosa. E eu dizia, meu Deus do céu, para mim isso aqui está mais do que um absurdo, essa desclassificação, mais um absurdo essa desclassificação. Eu ficava lendo aqueles 215 e eu dizia, meu Deus do céu. Mas, enfim, a gente, pelo menos agora, a gente tem uma pena que é uma pena que não é só de uma contravenção penal, que não gera nem reincidência, né? Só porque a reincidência é para crime, né? Então, ok. Aquele beijo lascivo, aquele beijo de língua forçado, né? Não é o beijo assim carinhoso, ou aquele beijo que está aqui no rosto e tal,
dependendo das circunstâncias, configure. E eu vou dizer o seguinte, os beijos lascivos vão passar todas as vezes a ser 215. Coisas assim, mais sérias eu vi que estavam transformando em 215. O beijo forçado, eu nem vou entrar no mérito, mas acho que vai continuar sendo, vai passar sempre a ser 215. Aquela situação que eu falei do preservativo. E a outra situação é a do... Se a pessoa finge estar com preservativo, a pessoa acha que está com preservativo e ela retira, se haveria ou não estupro, se entende que é o delito 215 caput, no sentido de que houve uma fraude, é uma violência sexual mediante fraude, e não estupro, porque havia consentimento na relação e não houve grave ameaça e nem ameaça. Os senhores sabem, né, o aborto é permitido, é causa de exclusão da ilicitude, se ele é em decorrência do estupro, mas eu, assim, já vi mais de uma vez que as pessoas que chegam no hospital dizendo que foram estupradas, têm a ocorrência e os médicos não querem fazer porque tem medo, e aí as pessoas pedem a autorização judicial, as autorizações judiciais, de acordo com o nosso COG, vão para as varas de júri, nosso COG aqui do Rio Grande do Sul prevê isso, né? Mas eu pouco recebo pedidos nesses termos, e deve ter bastante gravidez decorrente de estupro. Eu recebo muito pedido de autorização para me manifestar de partos, de gravidez anencefálica, essas muito. Algumas vezes, né, porque a gente não tem também muitos tão grandes assim de problemas de anencefalia. O parágrafo 1º e 2º, eu falei, o parágrafo 1º e 2º trata da lesão grave ou entre vítima de 14 a 18 anos, né, que torna a pena qualificada, e aqui do resultado morte, que é qualificado pelo resultado, que é 12 a 30 anos. A discussão eu já expliquei para os senhores, né, sobre se há estupro e há homicídio. Eu continuo, como eu digo para os senhores, denunciando em concurso material, e enquanto eu puder, eu vou denunciar em concurso material. Enquanto receber inquéritos dessa natureza, eu vou continuar denunciando por concurso material. E a posição do NUT, do César Bittencourt, é que não, que só fica subsumido ali no parágrafo 3º, ou seja, uma pena, um único crime, o de estupro com resultado morte. O 215 é a violência sexual mediante fraude. Eu dei um exemplo para os senhores, né, da situação que é o uso de um ardil para a relação, que tem se configurado aqui a situação da pessoa que diz que está com preservativo, a vítima acredita que está com preservativo e não está. Por quê? Porque nós não estamos falando em violência ou grave ameaça. Tem colocado aqui esse delito é aquele intermediário que eu falei para os senhores, né? Porque a gente tinha o estupro e a contravenção penal. Em 2009 ele passou a existir. Eu já disse várias situações, assim, daquela situação que eles... O que acontecia? Vamos assim, né? Se os senhores forem pesquisar um retrocesso de decisões judiciais, a pessoa que passava na rua passou a mão no seio da mulher. A mulher passou na rua, passou a mão no pênis do homem. Tudo, teoricamente, está praticando atos libidinosos. A gente denunciava pelo 213, chegava no final do processo, entendiam que era contravenção, e a gente recorria e não conseguia modificar situações, porque por uma questão de política criminal se entendia, nós não vamos colocar essa pessoa como um estuprador lá dentro do presídio. Bom, o 215 nos permitiu ter um crime com uma pena de 2 a 6 anos, que não é uma pena tão horrorosa, né? Mas, na verdade, eu entendo que é um artigo que foi importante por essa questão de que como as coisas andavam, mas é um crime que eu diria assim que é um crime de política criminal. Porque o certo era estar lá no 213, ou no 217, se fosse vulnerável, enfim. Mas aqui, ter conjunção
carnal ou outro ato libidinoso com alguém, ou seja, eu preciso uma pessoa, né? Não é a exibição pública, por exemplo, dos órgãos genitais, não está aqui. E mediante fraude ou outro meio que impeça, dificulte a livre manifestação da vontade da vítima. Então, né, a pessoa que, nessa situação de passamão, coisa assim, né, concordando com a situação, mas não há, a princípio, violência ou grave ameaça. Se não houver essa violência ou grave ameaça, essa situação eu consigo visualizar bem direitinho aqui. O problema é a violência ou grave ameaça, e nessa história de, vamos, né, tira a tua roupa que eu vou, né, te beijar, ou coisa do tipo, e não chega a ser uma relação sexual efetiva, começou a se usar muito o 215 para situações como essa. Então, minha preocupação é só que eu acho que a gente está deixando de proteger os bens que eram para ter sido protegidos, que é a não ocorrência do ato sexual contra pessoas que não estão querendo ter o ato sexual. Enfim, ou o ato libidinoso, porque, né, é uma violência igual. Se a gente ouve as vítimas, e eu já ouvi muita vítima de crime sexual, o sofrimento é enorme. Vejam de novo aqui, vantagem econômica, multa. Por quê? Porque a gente está falando em valor, e aí o crime se agrega. Era um crime que não tinha previsão de multa, mas quando a gente falar sempre em vantagem econômica, dificilmente não vai se agregar uma multa à pena corporal. Difícil. Porque aí esse é o princípio básico da multa em relação, por isso que ele tem previsão de multa nos crimes patrimoniais, por exemplo. Como explicaria essa questão da vantagem econômica nesse contexto? Pois é, na verdade é aquela situação, né, eu tentei até assim compreender essa vantagem, assim, tentei eu ver assim, eu revisar para ver se eu encontrava casos, né, mas na verdade tu promete mediante fraude de dinheiro a pessoa, vamos supor, para que passe a mão no corpo, né, e aí depois tu não dá. Entendeu? Então, a vantagem econômica, na verdade, ela não necessariamente ela tem que acontecer, ela tem que ser prometida. Entendeu? Pode compreender? Tem um caso agora, lá em São Paulo, de um jovem que se passava um empresário bem-sucedido e se relacionava com senhoras da alta sociedade. Idosas, várias, né? E ele tinha, enfim, ficava com elas, namorava. O que eu quero dizer sobre... E ele responde pelo 215. Vocês sabem a origem do 215? Não sei se vocês sabem a origem do 215. Na verdade, assim, há anos atrás, lá em 2017, eu não sei, agora eu vou contar a história, vocês vão lembrar, talvez. Teve uma cena que foi muito divulgada, de uma pessoa que estava dentro do ônibus e o cara se masturbou e colocou o sêmen na mulher que estava do lado. Vocês lembraram agora da situação? E o país todo ficou muito chocado porque, a princípio, se entendia que não havia um estupro nem atentado violento ao pudor, porque não teve conjunção carnal, e somente a contravenção. E aí, foi aí que se pensou num crime intermediário. Foi aí. Porque até aí ninguém levantava a voz para o crime intermediário. E que surgiu em 2018. Não, 2009. Não, mas foi essa história ali que levou, né? Agora eu falei em 2007, talvez tenha sido 2007, mas foi essa história que levou a que começassem a pensar. Foi essa história foi aqui, essa aqui. Em 2017 é aí que se criou o 218, ou 215A. Em 2018. Em 2017 foi a história do ônibus e em 2018 aconteceu isso. Até então, as pessoas... Porque até então a gente ficava num limbo total. E naquela época desse ônibus aqui, não tinha nem conjunção carnal, nem ato libidinoso, entendeu? Com alguém. Então a gente ficava sempre num limbo muito forte. E aí se criou esse 215A. Porque até então, assim... o 215 talvez tenha sido um fruto dessa decisão que nós ficávamos numa situação ou aqui, né? Ou a contravenção penal ou estupro, com pena mínima de 6 anos, e aí se criou uma forma de tentar beneficiar as situações que não são tão graves, mas essas situações não abarcavam tudo, e aí se criou o 215A, que é a importunação, que na verdade
é o que hoje dizia-se na imprensa em relação ao juiz, eu não sei exatamente os termos, né? Mas que eu acho que talvez seja assédio, talvez não sei, né? Porque eu não conheço os fatos, né? Aqui no 215, né? Vejam que nós temos um tipo que é bastante importante, que é aqui, ó. Se tem algum meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Por que eu estou falando isso? Porque o 207, que é o estupro de vulnerável, prevê as pessoas menores de 14 e as que têm deficiência mental, enfim, algum retardo, alguma coisa assim. Só que assim, vamos assim evoluir em termos de pensamento. Quantas pessoas que têm, por exemplo, síndrome de Down, que hoje em dia estão trabalhando, estão exercendo uma vida normal, elas se casam, elas têm... A gente não tem como entender que só porque a pessoa tem uma deficiência que ela não sabe o que está acontecendo, o que é um ato sexual. Então, quando a gente está falando aqui, a gente tiver uma violência, não tiver violência ou nem grave ameaça, mas uma circunstância com uma conduta como essa, ou daquela pessoa que não está numa embriaguez completa, né, que não compreende, não tem uma liberdade total, está naquela embriaguez que está entendendo o que está acontecendo, mas está com a sua dificuldade de compreender o todo, e nós tivermos um ato libidinoso, nós vamos enquadrar aqui. Porque aqui nesse crime, aqui a gente não está falando em violência nem grave ameaça. No 213, a gente sempre vai estar falando em violência ou grave ameaça. Nesse 215, a gente não tem violência ou grave ameaça. A gente tem a relação, o ato sexual, ou a conjunção, ou o ato libidinoso, com o quê? A utilização de uma fraude, ou com a utilização de um meio que dificulta ou leva a impedir a manifestação total de vontade. Então, eu estou dizendo o seguinte, se a pessoa vai lá e embriaga a outra, dá drogas para outra, de forma que ela não pode oferecer resistência nenhuma, a gente vai entrar no estupro de vulnerável, que é um dos próximos tópicos que a gente vai estudar. Mas se a pessoa bebe um pouco e eu aproveito a situação da embriaguez, mas a pessoa está ainda entendendo parcialmente a situação do que está acontecendo, mesmo que ela não concorde, mas não havendo violência ou grave ameaça, eu enquadro aqui. Da mesma forma, o deficiente, ele vai ter, óbvio que ele vai ter uma certa relativização, às vezes, da situação dele, mas se ele tiver uma compreensão mínima, né, e compreensão do que está acontecendo, e eu tiver a conjunção carnal, o ato libidinoso, sem o consentimento dele, não havendo grave ameaça e não havendo violência, eu enquadro nesse 215 aqui do caput. Então, acho que eu citei vários exemplos que dá para a gente compreender o que é livre manifestação da vontade. Alguém ficou com alguma dúvida? Se houver... Aqui também, se há tanto conjunção carnal e ato libidinoso, imagina se no estupro eles entendem que é crime único aqui, então nem preciso dizer, né? Os crimes estão todos subsumidos no mesmo tipo penal, no caput. Se lá no estupro, que eu acho que se tiver, né, o coito anal, sexo oral, relação sexual, eles entendem, a jurisprudência entende que é só um crime, imagina aqui que não há violência ou grave ameaça. O que eu fiz aí? Ai, meu Deus do céu. Tá. Como é que eu faço para ficar maior aqui? A pessoa é meio tapada. Não tem fazer ficar maior. E tirar... deu. O 215A, então, esse que sim surgiu ali. O 215, então, eu acho que a situação ela era essa discrepância que havia de penas, e aí eu acho que foi por isso. E o 215A foi essa situação que eu falei do ônibus, pena de 1 a 5 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Então, aqui a gente tem um crime subsidiário, né? Porque se o fato é mais grave, é o fato mais grave que nós vamos punir, né? Vejam.
Né? Eu, se estivesse estudando para o concurso, eu sempre sublinharia todos que falam se o crime constitui fato mais grave, se independente da punição para o outro crime, porque aí a gente vai falar em cúmulo material ou cúmulo de crimes, se o fato não constitui crime mais grave. Porque se é o crime mais grave, é esse que tem que ser punido. E aqui pratica com alguém sem a sua anuência ato libidinoso para satisfazer sua lascívia, né? E essa situação dos ônibus, então, essas pessoas que se masturbam para poder satisfazer seu prazer sexual olhando para a pessoa, enfim, essas situações estão enquadradas aqui. É importante que os senhores tenham presentes que aqui é diferente do ato obsceno, entendeu? O ato obsceno, que é aquela coisa de querer aparecer publicamente, por exemplo, nu, mas para uma coletividade, entendeu? Aqui tem que ter alguém visado para o meu objeto de prazer, minha lascívia. Né? Nesse caso do ônibus, o cara ficava olhando para a mulher, né? Ele foi olhando para ela que ele se masturbou, né? Essa que pelo menos foi... Tem sido muito comum ele envio de nudes sem consentimento e Sim. responde por importunação sexual. Na verdade, ele tem tipo próprio, então a gente vai ver agora aqui. Envio de nudes? Na verdade, a situação dos nudes, o grande problema é a falta de autorização, entendeu? O gravar não é o problema. Quem produz, grava, o problema é gravar e passar a divulgar, né? Não. Falo do 215A. Sim, daquele que divulga. Aquele que envia uma prática libidinosa. Entendi. O telemático, como se viu. Sim, eu tô te entendendo, o telemático. O telemático tu estás falando. Tá, agora compreendi o que tu querias dizer. Por óbvio que se a vítima for menor de 14 anos não é aqui, né? Se a vítima for vulnerável por ser completamente deficiente mental e aí não entender o que é um ato sexual também não é aqui, mas e sim no 217A. O assédio sexual, que aqui é constranger alguém, então tem que ter uma pessoa, com o intuito de botar vantagem, essa vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se da sua condição de superior e hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Aqui, senhores, eu tenho uma certa dificuldade de propriedade, porque aqui fala aumento de 1/3 se a vítima é menor de 18 anos e não colocou 14 a 18, né? Mas por óbvio que se a vítima for menor de 14 anos, a gente a princípio não a gente vai ter que enquadrar nos crimes contra vulnerável, né? Mas é que às vezes a gente não tem como, porque pelas circunstâncias, mas acontece que a vítima menor de 14 anos é sempre a princípio seria estupro de vulnerável ou conduta ali de estupro de vulnerável. O que acontece é que nesse delito aqui, tu constrange, né, no sentido de tu utilizar do teu cargo ou da tua função para querendo uma vantagem sexual, via de regra, ou um favorecimento, porque essa vantagem é aquela vantagem sexual ou favorecimento sexual. E quantas vezes a gente sabe de relatos de pessoas que dizem, olha, se tu não mantiver relações comigo, tu vai ser demitido, né? E as pessoas se submetem a essas circunstâncias. Tu vai ser punido, o chefe, o superior. Né? E como o assédio sexual, às vezes, a gente tem que ter a questão de falar em vantagem ou favorecimento, talvez por isso que hoje, quando saiu a notícia do juiz, não tenha falado nisso, porque talvez não tenham conseguido. Só que, como tu disseste há pouco, as decisões têm sido no sentido de que é próprio que vai se presumir, a partir do instante que tu tem uma superioridade, que a pessoa se senta com medo de não ceder a esse assédio.
Por isso que a postura da jurisprudência, no sentido de que essa vantagem a gente presume nas circunstâncias da superioridade, porque é inerente a pessoa, a partir do instante que meu chefe diz isso, eu tenho medo, por exemplo, de perder o emprego, se meu superior diz isso, eu tenho medo de ser punido, então a gente acede às circunstâncias por essa situação. É um crime de abuso de poder, né? A grande dificuldade disso tudo aqui é a prova, até porque normalmente as coisas, né, quando acontecem, as pessoas depois não querem prestar depoimento, ficam com medo. Se falar de crime sexual já é difícil, a tua tendência natural no momento talvez é falar, e no segundo momento é ter vergonha ou não querer ser prejudicado em outros locais. Então é uma dificuldade muito grande de provar. Crime próprio, por quê? Porque quem comete é aquele que tem superioridade, que tem ascendência sobre a vítima e é subordinado é o sujeito passivo. Uma questão jurisprudencial que se discutiu muito e que ainda leva a discussões é se aquela pessoa que é na tua casa é a diarista, que vai lá uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez a cada 2 semanas, mas que não tem um contrato de trabalho, mas porque não tem contrato de trabalho, mas ela seria vítima ou não dessas circunstâncias. Eu entendo que sim, porque ela vai ficar com medo de não poder voltar para tua casa. Então, a situação de superior hierárquico no sentido da posição é de que, a partir do instante que eu tenho uma situação que pode me levar a agir porque eu tenho um medo, mesmo que não seja um contrato formal e celebrado, ela configuraria, então, para mim, no meu entendimento, mesmo para diarista, e é posicionamento majoritário, mas ainda não é. Ainda tem várias decisões em sentido contrário. Então, nós não temos ainda sobre esse assunto, apesar de majoritariamente estar se decidindo dessa forma, ainda não tem um consenso. O que nós temos em relação a isso? Que esse delito aqui tem que estar ligado ao emprego, cargo ou função. Uma discussão que se travou é se aquela situação do chefe que diz que está apaixonado e começa a perseguir, e assediar e perseguir, porque diz que está apaixonado ou porque está realmente apaixonado. O artigo 28 do Código Penal, né? Ontem a gente falou várias vezes do artigo 28 em relação à embriaguez, à paixão. A paixão não exclui o crime. Então não importa se eu estou assediando, estando numa situação hierárquica, porque eu me apaixonei ou não. Eu não posso fazer isso. Eu sempre digo, não basta ser, né? Não basta ser, tem que parecer, né? Parecer, ser e parecer, né? Aquela história da mulher de César. O aluno e professor não é uma relação de trabalho, não é uma relação de... Mas, vamos lá. Não, tem ascendência. Mas tem ascendência, exatamente. A posição do STJ é de que sim, caracteriza. Por quê? Porque a gente fica com... O aluno vai ficar com medo, a aluna, o aluno, de ter um prejuízo na sua avaliação, um prejuízo na sua nota e acaba cedendo ao seu superior pela questão que tu bem falaste da ascendência. O médico, em relação ao paciente, acho que a jurisprudência ainda tem que evoluir, porque às vezes o médico assediar a sua paciente, né, dentro do hospital e a pessoa está ali doente e tudo mais, ela pode acabar cedendo. Eu acho que a jurisprudência ainda vai ter que evoluir para que diga que também nesse caso, apesar de não ter uma relação de subordinação, porque a pessoa pode ficar com medo de ter algum prejuízo no seu tratamento. Então, assim, ainda não é a posicionamento do assunto. Vocês já receberam as outras aulas no portal? Não olharam? Tá. O crime é formal, ou seja, se a relação sexual acontecer, o ato libidinoso acontecer, se a conjunção carnal acontecer, é mero exaurimento. Não precisa acontecer para que se configure o delito. A partir do instante que eu assedio, o resto, se acontecer o resto, nós estamos exaurindo o crime, mas não deixando de torná-lo típico. Se o chefe assedia várias funcionárias, ou a chefa, não importa, nós temos concurso material, né, porque nós temos vítimas diversas. E se ele constrange várias vezes a mesma pessoa, é crime continuado. Né? E
Nesse caso, a gente tem no 226, para o capítulo 1 e 2 ali, causa de aumento, mas há quem diga que no 226 não se aplica se é empregador. Por quê? Porque já estaríamos configurado emprego, cargo ou função para conseguir a tipicidade do delito. Então, que seria um bis in idem tu também aplicar majorante. Por quê? Porque tu precisou desta função para poder configurar o delito. Que eu acho que é a posição mais aceitável em relação ao tema. Capítulo 1A. É a situação... Veja assim, ó. O 216 fala em constranger por causa de emprego, cargo ou função. Eu vou passar mais adiante, depois eu volto aqui. O 226 tem uma causa de aumento. Se o agente é ascendente, padrasto e tal, e é empregador da vítima. Mas é que tu já configurou o delito pelo fato de ser empregado. Então, tem se entendido que nesses casos, tu não tem como também configurar para fins de causa de aumento, apesar de teoricamente ser uma causa de aumento, porque haveria um bis in idem. Por quê? Porque para tipificar o delito eu precisei da situação de empregador, entendeste agora? Mas eu mostrei o título para ficar mais fácil de compreender, senão fica meio difícil. O 213, então, ele... Não, 313. 216B. Não, é isso. Que é o registro não autorizado. É a situação moderna que todos nós estamos enfrentando, né? Que começou aquela coisa que as pessoas começaram a filmar seus atos sexuais. O problema é que começaram a ser divulgados. E as redes sociais, né, não perdoam. E começou a ser divulgado via de regra, inclusive dentro dos colégios, né? Porque o que aconteceu foi muito isso, né? Que foi muitos adolescentes que foram envolvidos nessas cenas, porque são os que mais estavam filmando e resolvendo divulgar depois do término dos namoros. O que nós temos em relação a isso? Aqui nós estamos falando no 216B, no caput, aquele que fotografa, filma. É crime só fotografar e filmar? Se houver autorização, não há problema. Por quê? Porque o tipo exige sem a autorização dos participantes. Ou seja, se ambos estão praticando o ato sexual e concordam com a filmagem, não há problema em filmar. Se não houve concordância, a gente enquadra aqui, no 216B. A mesma situação, e também era uma coisa que começou a ser divulgado, e que colocava uma imagem, às vezes, da vítima com roupa, e aí aqui um pouco mostrava uma pessoa nua querendo dizer que era ela. Né? Começou a acontecer também isso. Né? Aqui enquadra-se também nessa situação do 216, do 216B, mas aí por seu parágrafo. Essas leis são de 2018, elas tinham que evoluir, a gente tinha que ter essas coisas. E, por óbvio, que em outros delitos mais graves, se produz, filma, registra, é crime único, aqui também vai ser, né? Se complete a conjunção carnal e ato libidinoso diverso da conjunção carnal, é um só crime, aqui se produz, filma, registra, se faz todas as condutas, é crime único. Se houver autorização, eu já disse para os senhores, não é o problema, pode fotografar e filmar, as pessoas podem fazer o que quiserem, o problema é não autorizar. E o segundo problema é divulgar sem a autorização, porque às vezes o consentimento vem para que filme, para que depois possam se ver, enfim, e o que significa isso para cada um das suas intimidades. O filme é para ser para os dois, não para ser público, né? E aí nós entramos, se autoriza a registrar, mas não autoriza a divulgar, aí tem um típico crime, né, que é o 218C, e a doutrina tem entendido que é absorvido pelo 218C, ou seja, se eu produzo sem autorização
e divulgo sem autorização, tem se entendido que não há 2 delitos, mas apenas um, o 218C, que é aqui a gente está produzindo, a gente não está divulgando, entendeu? O Estatuto da Criança e Adolescente tem uma previsão própria para esse delito, se a vítima for menor de 18 anos. E eu já expliquei que aqui a gente está falando da produção sem autorização e aqui numa montagem, onde coloca uma foto da pessoa com roupa e aqui um pouco mostra uma outra pessoa sem roupa, que nem necessariamente é a vítima que a gente está querendo. E se a divulgação da montagem também vai lá para o 218C, e aí o crime que se pune é o 218. Nós vamos agora para o próximo capítulo, que é o estupro de vulnerável. Trata das questões envolvendo menores, na verdade. O crime de vulnerável, a gente sempre tem que pensar, e também em todos os crimes sexuais, para cuidar da não revitimização, e por isso a lei Mariana Ferrer foi muito importante. Mas em relação aos menores e aos vulneráveis, muito mais. Os senhores, não sei se os senhores sabem que nós temos um sistema de depoimento sem dano, onde os menores são ouvidos com assistente social e psicóloga. As perguntas são feitas não por elas, filmado e colocado nos inquéritos policiais. E, teoricamente, no 155 diz, né, da necessidade da prova judicializada. Mas, na verdade, mesmo o STJ, com toda a postura que está tendo bem leniente, no sentido de que a prova policial não serve para nada e que tem que ter tudo judicializado, nesses casos, mesmo o STJ tem dito, olha, se esse depoimento foi feito pela psicóloga, está filmado, está gravado, não tem por que submeter o invulnerável a um novo depoimento e pode sim ser aproveitada essa prova mesmo judicialmente. Então, é muito importante que a gente tenha essa noção nos crimes contra vulneráveis e também que o STJ tenha dito que essa prova, porque começou a defesa a discutir, dizendo que como é que assistente social e psicólogo estão perguntando, e que, na verdade, o objetivo era a proteção da vítima, para que ela tivesse mais tranquilidade e fosse melhor abordada nas perguntas, que nós teríamos dificuldade. Eu sempre conto que quando eu estava no início da minha carreira em Caxias do Sul, eu quase tive um chilique numa sala de audiência. Um vizinho estuprou uma menina de 9 anos. Ele tinha, vejam, os pedófilos é brabo, né? Mas às vezes eles estão lá dentro dos colégios. Ele tinha uma Kombi de transporte escolar. E ele tinha um bebezinho, recém-nascido. E aí essa menina que ia e vinha com ele do colégio, ela adorava ir no final do dia ver o bebê. Adorava, porque as crianças de 9, 10 anos adoram os bebês, adoram. E numa saída do colégio, ele estuprou ela dentro da Kombi. Ela chegou em casa, a mãe se deu conta que tinha alguma coisa errada, levou para o hospital, tinha sido avisada e ela contou que foi ele. Na instrução eu tive um chilique, hoje em dia com a lei Mariana Ferrer eu teria muito mais. Naquela época a gente perguntava diretamente. O advogado disse assim, mas tu não rebolava para ele? Gente do céu, eu saltei assim de pé, doutor. 9 anos. 9 anos, né? E tu não se oferecia para todos os guris? Não. Gente, e ele negava a autoria, é claro, né? Querendo dizer que ela tinha feito isso com outra pessoa e tal, né? Mas na Kombi tinha sangue e tudo, e tinha a conjunção carnal, foi feito o exame, era recente e tal. Mas assim, quando o advogado perguntou isso, sabe, e a gente vê toda essa trajetória da Mariana Ferrer, e eu pedi para a juíza se impor, e a juíza se impôs de uma forma muito pequena, sabe? Eu disse assim, hoje em dia eu teria muito mais mecanismos de tomar uma postura de pedir para ser preso em flagrante ou qualquer outra coisa. Mas na época eu me lembro que eu me insurgi, fiquei furiosa, entrei assim, nossa, e eu tava... Não tenho a experiência que eu tenho hoje como promotora, porque hoje em dia isso aí seria mais fácil ainda, né? Mas não tinha tantos anos como promotora. Mas até hoje aquilo assim, quando eu me lembro, me choca, até hoje. O artigo 217 foi revogado, que era o de sedução, né? Era relações sexuais lá com os... eram consentidas, mas né, o crime de sedução era um crime quando a gente falava das políticas de costumes, né? Aqui eu já falei bastante, né?
o ato é com menor de 14 anos, a pena antes era 6 a 10, aqui passa 8 a 15. E também, né, é aquela situação, enfermidade ou deficiência mental. Lembrando o quê? Que essa enfermidade ou deficiência mental, o deficiente mental não tá proibido de manter relações sexuais. O que se a pessoa com deficiência entende o que está acontecendo, o que é um ato sexual e para ela, a esse discernimento, não há crime contra a vulnerável. A gente tem que permitir uma vida sexual para aquelas pessoas que hoje em dia são medicadas, tratadas, elas têm condições para isso. O que se pune é a pessoa que não sabe, né, o que está acontecendo. É aquela que não tem o discernimento. E aquela que não pode oferecer resistência, e eu exemplificava com aquela pessoa que foi drogada, aquela pessoa que está dormindo, que tu pega e abusa sexualmente dela nessas circunstâncias. Por quê? Porque essas pessoas não tinham como obstar a resistência à situação. Aqui também, senhores, tem uma causa qualificadora, com uma pena de 10 a 20 anos, se resulta lesão corporal de natureza grave, a pena mínima já é bem maior do que a que previa lá no 213, parágrafo 1º. E 12 a 30, que é a pena do homicídio qualificado, se resulta a morte. E aqui eu faço as mesmas considerações que eu fiz em relação ao estupro do 213. O que nós temos aqui? Nós não temos violência ou grave ameaça. Como resolver a questão se nós temos uma situação como a eu falei para os senhores, né? Ela foi pega à força, machucada, né? Apareceu, ela tinha lesões corporais no rosto, essa menina, uma coisa assim, processo chocante. Que teve violência e que é menor de 14 anos ou vulnerável em qualquer uma das circunstâncias. Onde é que ela é denunciada? Nós temos 2 crimes ou um só? Alguém quer dizer? Pela jurisprudência, pela doutrina majoritária, um crime só pré-tendoroso. Não estou falando da morte. Sim. Eu falei o seguinte: Da lesão corporal? se a pessoa está nas circunstâncias de ser vulnerável, tem menos de 14 anos, não tem discernimento, ou não tinha como resistir ali, não tem como oferecer resistência, e ainda há violência ou grave ameaça. Como nós podemos, o que nós temos? Seriam 2 crimes, um crime? Um crime só, ok. E aqui? Por óbvio que na valoração dessas circunstâncias de pena, ela tem que ser bem mais alta se a pessoa teve violência ou grave ameaça do que não tendo. Mas é aqui que se configura. Compreenderam agora compreendeu agora o que eu estava falando? E aqui o resulta morte é a mesma coisa, né? Não importa nesse delito se a vítima é menor de 14 anos, por exemplo, eu concordei, está configurado. E por que esse artigo, vejam, esse parágrafo, ele foi introduzido em 2018. Nós tínhamos até uma discussão jurisprudencial bastante forte. Para menos de 12 anos não se tinha discussão, se dizia que era, tendo menos de 12 anos, é estupro de vulnerável. Para as pessoas de 12 a 14. Por quê? Porque se entendia que com o Estatuto da Criança e Adolescente dizia que a partir dos 12 anos não era mais criança, e sim adolescente. E que a partir dos 12 anos a gente teria como as mulheres, as gurias, as meninas já teriam corpo, já poderiam se confundir. Então, que a presunção desse aspecto era relativa. Até que o STJ, em 2017, disse assim, não é relativa. Tem menos de 14 anos, é estupro de vulnerável. E no ano seguinte, em 2018, o legislador acrescentou esse parágrafo dizendo que independe do consentimento, porque o que aconteceu? Essas meninas de 12 e 14 anos, elas estavam saindo com os caras de 20 e não havia estupro, entendeu? E eu tô falando porque normalmente meninas, mas poderia ser meninos, não interessa. Então, é que a gente, normalmente, é mais fácil acontecer esse tipo de... o que acontece na vida real. Mas acontece também com guris. E não importa se ela já tinha tido relações antes.
Não importa, nada dessas circunstâncias importam para o cometimento do crime. Então, assim, a jurisprudência, o STJ afirmou e o legislador bancou no ano seguinte. Então, hoje em dia não tem mais o que discutir sobre essa questão. O problema ali, doutora, eu vejo, estupro, com certeza, mas assim, pelas famílias mais carentes, que a mãe já teve a filha com 13 Mas elas continuam tendo, entendeu? Mas continua. O grande problema é que tu veja, assim, é uma coisa, a gente consegue compreender as de 13, 14 anos, 13, os 14 já não é estupro de vulnerável, de 13 anos, saindo com um namorado de 14, 15 anos que é adolescente e engravidando. Outra coisa é o cara que é maior de idade com essa menina, entendeu? Ou com esse menino. É o cara de 20 e poucos anos saindo com uma menina de 13. Entendeu? Não tem... Esse que é o grande problema, entendeu? A família autoriza, né? Autoriza, mas não pode, né? Pode, aí os pais estão sendo denunciados juntos, né? Óbvio, porque aí tem participação. Aí tem participação também. E estão sendo denunciados. Assim como no crime lá do 213, então é a questão que é só um crime. Não importa se é com violência ou grave ameaça, porque o que importa é as condições da vítima. É a vítima que importa e não as circunstâncias de violência ou grave ameaça. Nós estamos falando da vítima vulnerável. A vítima que tem um consentimento que é viciado porque é menor de 14 anos, que não pode oportunizar resistência, ou porque tem deficiência e enfermidade que não lhe permite ter discernimento. E, na verdade, o que a gente está dizendo agora é menos de 14 anos não pode ter prática sexual. É isso que o legislador e a jurisprudência disseram. A gente sabe que continua acontecendo. Vamos aqui, a gente vive um país que as pessoas são abusadas até hoje, né? Aqui eu já expliquei para os senhores sobre a especialidade. Se a vítima se apresenta como maior de 14 anos, mostra a identidade, que tem mais de 14 anos, né? Porque pode estar com uma identidade falsa, sei lá, ou com a identidade de outra pessoa, e a pessoa acha que ela tem mais de 14 anos, dependendo da circunstância, sim. Aí sim, mesmo sendo estupro de vulnerável, pode, né, a gente pode ter absolvição, mas processar vai ser processado. Acho difícil que não seja. Seria erro Erro de tipo é excusável. Aquilo que tu... tem decisões, né, mas isso eu acho que muito mais com o perfil antigo, né, dizendo que se essa pessoa constituiu família com um cara mais velho, não temos que punir, né. Mas eu já disse, a questão é o cara de 20 com a de 13 ou de 12, né, que é onde a gente às vezes vê, a gente tem que proteger a vítima e continuar protegendo. O TJ já regularizou, nosso Tribunal de Justiça é o campeão de querer, às vezes, ser bem bonzinho. A gente vê as decisões de absolutórias, etc. Nós temos um tribunal bastante liberal, né? Já tem decisão, não foi pouco tempo, agora até coloquei um número ali de 2020 relativizando na situação de namoro. Até coloquei aqui nessa decisão, tanto o acórdão aqui quanto esse. E aqui a gente está falando erro de tipo excusável, que é a situação que eu falei antes. Que é fica afastado, né, o dolo, mas e afasta o crime. Eu já expliquei sobre a enfermidade, né, em que circunstâncias, né, a situação da embriaguez, do desmaio, de estar dormindo, essa é a situação. Então, alguma dúvida sobre estupro de vulnerável? Acho que não, né? Eu já tinha mais ou menos abordado todas as questões. Aqui o delito de corrupção de menores. Corrupção de menores é previsto também no ECA, no 244, mas aí é corromper praticando com ele crime, né? O que seria ato infracional para adolescente. Aqui é um ato de induzir uma pessoa com menos de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem. Ou seja, eu vou ficar olhando para ela, né, e vou conseguir me masturbar, vou conseguir, sei lá. Ou vou olhar ela lá... E a pessoa que induz pratica isso. Eu diria assim que é um artigo infeliz, porque fala do menor de 14 anos, no sentido de induzir. Eu acho que ele não foi bem, ele podia ter deixado, a gente podia continuar deixando essas pessoas sendo processadas por estupro de vulnerável,
Enfim, aqui nós temos uma exceção à teoria pluralística, né? Porque quem comete o ato lascivo vai para o 217A e quem induz fica aqui, no 218. Então, é uma exceção à teoria monista de autoria, né, no concurso de agentes. E então, ao invés da pessoa responder como partícipe do 217A, ela coloca o adolescente a fazer isso e responde aqui. E eu até coloquei infelizmente aqui, porque eu entendo que o ideal é que se alguém induz uma adolescente a fazer a satisfazer a lascívia alheia, tinha que estar respondendo pelo estupro, né, como outro, né, lá no 217A como partícipe, e não está respondendo por um tipo bem menos grave aqui no 218. Por isso que e essa lei ela é de 2009, então ela é atual, mas acho que a gente tinha que evoluir nesse dispositivo e revogá-lo, para que ficasse respondendo lá como partícipe. Esse é um crime formal, senhores. Assim como a corrupção de menores do Estatuto da Criança e do Adolescente, não importa, né, se aconteceu ou não o ato sexual. O que importa é a indução. Assim como na corrupção de menores também, o que importa é praticar com o menor. Né? O que tu induzir para que aconteça a lasciva é crime formal. Por quê? Porque os delitos de corrupção, o STJ entende de corrupção de menores sempre como crimes formais. Antigamente, por exemplo, em relação ao adolescente, se entendia que tinha que ser corrompido, ou seja, se ele já tinha feito ato infracional antes, não podia cometer-se o crime de corrupção. E agora é bem tranquilo que não importa, o que importa é a idade. E aí eu coloquei aqui do absurdo, né, do 218, que o partícipe vai ficar aqui, e o estuprador lá no 217, quando deveria estar lá junto, porque induziu a que a coisa acontecesse. Aqui é a situação das pessoas que deixam menores assistindo a prática do ato sexual. Tem que ter a presença de alguém menor, né, a fim de satisfazer a lascívia, ou seja, meu objetivo que o menor assista é porque isso é que vai me trazer satisfação sexual, entendeu? Eu vou dizer que às vezes naquelas casas pequenas que moram 4 ou 5 tudo numa casa, acaba que às vezes alguém vê desafortunadamente, o menor vê desafortunadamente, acorda no meio da noite e tal. Não é essa conduta que está sendo punida, é a conduta daquele que quer que o menor assista, porque isso é que vai lhe dar satisfação sexual. É um crime novo, e nós não tínhamos previsão até então de nenhum crime assim, nem no Estatuto da Criança e Adolescente, nem nas disposições que existiam no Código Penal sobre os crimes contra os antigos crimes contra os costumes. Ou seja, ele só passou a ser punido a partir da sua inclusão, porque nós não tínhamos nenhuma forma de punição desse crime até então. E aqui é que tem a discussão também. Se a presença, porque como a lei fala que induzi-lo a presenciar, se essa indução a presenciar, se ela tinha que ser física ou podia ser através de vídeos, né? Através de monitores, eu até coloquei aqui a expressão tecnológica, né? Se ela podia ser tecnológica. Aqui se discute, e eu entendo, e acho que a gente, apesar do artigo da lei falar em presenciar, por óbvio que nos tempos modernos esse presenciar pode ser o tecnológico. Né? Tu saber que a pessoa está lá do outro lado da linha, não precisa estar presente fisicamente, presente de assistir, para que isso possa satisfazer tua lascívia. O crime é formal aqui também, tu não precisa, por isso, conseguir satisfazer, o teu objetivo quando tu praticava é que satisfizesse. No 218 a gente vai entrar nos crimes que ainda não, que já de prostituição, mas aqui de menores de 18 que não tem um discernimento e uma das questões bastante importantes é que esse artigo diz que um dos efeitos da condenação é a cassação da licença do local que permite isso, mas isso não é um efeito
automático, tem que constar da sentença. Então, se não constar da sentença, não tem como se aplicar a interdição, a cassação automática do estabelecimento que permite que adolescentes lá estejam. Mais uma vez, a gente tem que diferenciar a deficiência aqui, se ela é absoluta ou se é o deficiente que sabe o que é o ato sexual. E aqui, sim, a maioria da jurisprudência está entendendo o seguinte: se eu submeto uma pessoa menor de 14 anos, né, para os menores de 14, estou falando, a uma situação de atrair para a prostituição, e ainda acontece o ato sexual, o estupro, tem se entendido que haveria concurso de crimes. Não é a posição do NUT, não é a posição do César Bittencourt, mas eu acho que eles, por enquanto, ainda não estão conseguindo mandar pelo menos nessa... Mas a jurisprudência então entende que há concurso de crime. Tem entendido. Mas assim, né? Também não é pacífica. Mas não. Também não é pacífico, entendeu? Porque assim, a grande dificuldade é a gente conseguir provar a existência de casos de prostituição, né? O 218C, aquele 215, lembra? A gente produzia. Aqui, a gente transmite sem o consentimento. Então, lá no 215, se a vítima consentia em ser gravado, ok. Não tem problema. Lá se punia se não tinha autorização, eu sei. Mas 5 minutos eu vou encerrar, porque senão eu vou levar mais um xingão. Mas aqui, sem o consentimento, nós temos a divulgação. Aqui a punição é para a exibição, e é aquela situação que a gente via que os namoradas gravavam, depois divulgavam, enfim. E, inclusive, a legislação passou a punir como majorante se o motivo foi esse vingativo, esse ódio vingativo, né, de namorados. Por óbvio, nós não falamos, né, do crime nessa situação, de se há uma divulgação e concordância no sentido de questões artísticas. Não sei se vocês lembram aquele repórter, o Spencer, que fotografava 300.000 pessoas nuas lá em todas as cidades, há uns anos atrás, até fez em São Paulo essa gravação, não sei se vocês lembram, fotos. Mas ele fez essas fotos com várias pessoas nuas em praças, ou em vários lugares do Brasil, do mundo, e inclusive em São Paulo. O capítulo 13 e 4 encerra-se aqui com a ação penal, dizendo que todos esses crimes que eu falei até agora são de ação penal pública incondicionada. Poderia se levar a entender que os outros crimes contra a dignidade não são, mas nenhum crime contra a dignidade prevê queixa ou representação, ou seja, atualmente todos os crimes contra a dignidade sexual previstos no nosso Código Penal são de ação pública incondicionada, todos. E há quem diga que quando essa lei entrou em vigor em 2018, só se aplica ação pública incondicionada para os fatos posteriores. Eu entendo que essa norma ela é uma norma processual e não penal, mas enfim, como as leis sempre são protetivas aos réus, a retroatividade tem se dito que não se pode, só a partir de 2018 que é tudo incondicionado. Nós temos no 200 aqui, essa causa aqui de aumento é para os crimes que eu tratei até agora, que é quando há concurso de 2 ou mais pessoas. Aqui, por favor, esse aqui eu acho bastante importante que os senhores prestem atenção nessas causas de aumento. A pena é aumentada de 4ª parte se o crime é cometido com concurso de 2 ou mais pessoas. Poderiam os senhores ficarem em dúvida, porque diz aqui estupro coletivo, mediante 2 ou mais agentes, e nesse caso o aumento ele é de 1/3 a 2/3. Por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente está falando dos outros crimes que não o estupro, com 2 ou mais pessoas, o aumento é de 4ª parte. Se for o 213 ou o 217, em estupro coletivo com mais de 2 pessoas, é aqui. Então, se aplica aos outros crimes, como o assédio, a importunação,
é aqui o aumento se for mais de 2 pessoas. Se for o estupro, entenderam quando é que a gente aplica uma causa de aumento e quando aplica outra. Aqui a outra causa, nesses casos todos, do anterior ser ascendente e tal, e eu já expliquei aos senhores a situação do empregador em relação ao crime de assédio sexual, que como tipifica, a princípio haveria bis in idem. Importante salientar que em relação ao ascendente, padrasto ou madrasta, nós estamos com uma decisão para ser tomada em repetitivo do STF, porque o agravante do 61 pune também crime praticado por ascendente, por padrasto, enfim, como agravante. E aí a discussão que se travou é se na linha F, essa agravante, podia ser aplicada e também essa majorante. As decisões aqui no Rio Grande do Sul diziam que não podia, porque teria bis in idem. O STJ estava decidindo que podia. E agora, em repetitivo, foram suspensas todas as decisões sobre o assunto para que o STF tome uma decisão repetitiva sobre o tema. O estupro corretivo é aquele que tu acha que tu vai ajeitar, né? Que é uma causa que aumenta aqui de bem mais consideravelmente, é 1/3 a 2/3. Que é aquela coisa assim, tu não concorda com a opção sexual da pessoa, ou tu acha que por questões de gênero, eu vou te ensinar o que é ser homem, e vai lá e estupra, né? Ou vou te ensinar o que é ser mulher, vai lá e estupra. Então, assim, é a situação, daquela situação que tu quer mudar a opção sexual da pessoa. O capítulo 5, senhores, fala muito dos crimes de induzir a lascívia, enfim, e aqui vejam, nós estamos falando mais aqui dos crimes de prostituição. Infelizmente eu vou ter que encerrar e eu só quero trazer aqui as casas de prostituição, elas têm que ter habitualidade, e eu tinha feito aqui umas considerações sobre a diferença entre habitualidade e crime permanente, tá? Que o crime habitual se difere do crime permanente. O crime habitual, tu precisa de várias vezes a mesma conduta de forma repetitiva, ou seja, se um lugar, uma casa de prostituição foi só para aquela noite, para aquele dia, para um encontro, não há habitualidade, tem que ser um lugar que costumeiramente se pratique isso. Isso é um crime habitual. O crime permanente não. Uma única vez já estaria acontecendo. E em relação às casas de prostituição e ao rufianismo, os crimes desses aqui, a gente sempre está falando em crimes habituais. Então tem que ter uma coisa reiterada. Não importa se esses estabelecimentos têm ou não autorização, porque o que importa é se estabelecerem para fins de exploração sexual. A nossa grande mudança legislativa em relação às casas de prostituição, a essas condutas, é a conduta que antigamente se punia, era a existência de punição para a prostituição. Hoje em dia não. O que se pune não é só a existência da casa de prostituição, é uma casa de prostituição que explore. Então, não é mais só a existência de um local para sexo, mas sim que isso seja um motivo para exploração sexual. E o que é exploração sexual? Buscar vantagens, buscar dinheiro, buscar lucro. Então, hoje em dia, para a gente falar nessas punições desses crimes, a gente tem que falar nessas circunstâncias. Então, aqui a gente fala da casa de prostituição, rufianismo. Depois eu deve ir para o portal. Se tiverem alguma dúvida no sábado, eu posso conversar para a gente talvez esclarecer. Eu só deixei uma última observação sobre o ato obsceno, que eu já tinha falado antes, que é diferente do ato do antigo artigo lá 215 da importunação, e que é diferente a obscenidade do que a indecências, né? Tipo, eu posso não gostar de ver duas pessoas que são namorados se beijando, mas isso não é obscenidade. O que se pune é o ato obsceno público, ou seja, para que todos possam observar. Esse artigo, eu coloquei uma observação que eu entendo que eu acho que isso aqui tem a ver com desenhos, pinturas, obras, então que eu entendo que esse tipo de ato não, para mim, feriria normas constitucionais do livre manifestação de pensamento artística, e que eu entendo que não está mais recepcionado. E por fim, e aí sim,
nós temos as causas de aumento que se aplicam a todos os títulos, ou seja, antes era só o capítulo, aqui é todo o crime da dignidade sexual, para casos de gravidez, para quando há transmissão à vítima de doença transmissível que sabe ou deveria saber, ou seja, se admite o dolo eventual. Se eu imagino que eu estou já com sífilis, mesmo assim, vamos supor, mantenho relações de estupro, de prostituição, eu estou enquadrada. E, por fim, a necessidade, por lei, desde 2009, para os crimes desses delitos serem apurados em sigilo com segredo de justiça para preservar o objetivo principal. Não é o abusador, mas a vítima. Mas, às vezes, quando a gente sabe o abusador, a gente sabe a vítima, porque, vamos lá, a maioria dos crimes sexuais, ainda hoje, acontecem dentro das casas. Muito obrigada pela atenção de todos.